Olá, boa tarde. Seguiu para a sanção do presidente da República projeto que legaliza reduções ou isenções de impostos concedidos nos últimos anos pelos estados para atrair empresas. A proposta também modifica as regras para a concessão de novos incentivos fiscais. Senadores do Norte e do Nordeste lembraram que validar esses benefícios traz segurança jurídica para as empresas e empreendimentos que foram instalados nessas regiões. O que nós queremos é solidariedade federativa. O que nós queremos aqui é uma sinalização clara de que os investimentos podem ser retomados da indústria petroquímica de Alagoas, na indústria petroquímica da Bahia, na indústria automotiva da Bahia, do Ceará e de Pernambuco. O objetivo da medida é acabar com a chamada guerra fiscal, que é a competição entre os estados para atrair investimentos, concedendo benefícios e incentivos fiscais para que empresas e indústrias se instalem na região. O texto aprovado estabelece ainda que a desoneração garantida a essas empresas e indústrias pelos incentivos fiscais dos estados não seja tributada de outra forma. O imposto de renda não poderá incidir sobre as atividades incentivadas. Isso provoca uma perda do imposto de renda da ordem de 16, 17 bilhões de reais. Não sei se os senadores estão conscientes disso. O imposto de renda cairá em cerca de 16, 17 bilhões de reais. Não sei também se todos têm presente que metade do imposto de renda, aproximadamente, vai para o fundo de participação dos estados e para o fundo de participação dos municípios. O regime gradual dos incentivos ao longo do tempo da concessão, aprovado pelos deputados, foi rejeitado pelo Senado com uma emenda de redação, que foi questionada pelo senador José Serra. É evidente, até pela justificativa do relator, que a mudança feita por ele representa mudança no conteúdo, não apenas de redação, senhor presidente. E isto vai prevalecer, quer o Congresso ou esta Casa aceite, quer não, porque junto ao Judiciário vai cair imediatamente essa questão pela obviedade. Os benefícios fiscais convalidados precisam agora ser confirmados pelo CONFAS, que tem o prazo de 180 dias para fazer isso. A proposta, além de regularizar os incentivos que já estão em vigor, cria regras para a concessão de novos incentivos e benefícios fiscais. A partir de agora, não é mais necessária a aprovação unânime do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, para que um estado conceda novos benefícios fiscais. A autorização tem que ser de 2/3 das unidades da federação e de 1/3 dos estados que compõem a região onde o benefício será concedido. Mas a permissão para novos benefícios e a renovação dos que já estão em vigor tem prazos estabelecidos que variam de 1 a 15 anos. A permissão para que novos incentivos sejam concedidos desagradou a alguns senadores. Senador Otto, eu fico muito feliz de tê-lo como companheiro de bancada. A Bahia não merece perder a FOR, mas do jeito que está essa lei, o senhor tome cuidado, porque a Bahia pode perder a FOR sim para um estado mais competitivo, que tenha uma localização melhor no Brasil e pode ser para o estado de São Paulo. Senadores e deputados aprovaram na sessão do Congresso desta quinta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A proposta vai à sanção do presidente da República. Antes da votação da LDO, 15 vetos presidenciais que trancavam a pauta foram analisados. A ordem do dia começou tarde, só foi aberta às 7 da noite e perto das 10, os congressistas aprovaram o texto da LDO. Com isso, o recesso parlamentar fica autorizado de 18 a 31 de julho. Nos últimos 15 anos, somente uma vez, deputado Marco Pestana, somente uma vez a LDO foi votada dentro do prazo e nós estamos agora, dentro de 15 anos, votando pela segunda vez. Vamos para casa de consciência tranquila, vamos para o recesso efetivo e verdadeiro, como determina a Constituição brasileira. O texto da LDO, aprovado pelo Legislativo para 2018, traz a meta fiscal de déficit de 131 bilhões e 300 milhões de reais. Esse valor é quanto o governo precisa poupar para pagar juros da dívida pública. A estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto de 2,5%. A inflação calculada em 4,5%, abaixo do teto da meta.
o dólar previsto em R$ 3,40 e o reajuste do salário mínimo de R$ 937 para R$ 979. O centro da crise brasileira é o desequilíbrio fiscal do setor público. É fundamental o Congresso Nacional, como caixa de ressonância da sociedade brasileira, ter consciência profunda, avançar na compreensão da gravíssima situação de desequilíbrio das contas públicas. Na mesma sessão plenária, os parlamentares aprovaram a liberação de R$ 102 milhões para a retomada das emissões de passaportes. O serviço está suspenso desde 27 de junho pela Polícia Federal por falta de recursos financeiros. O projeto determina que esse reforço orçamentário venha de pagamentos que seriam feitos de convênios entre o Brasil e organismos internacionais. Os organismos internacionais, do ponto de vista da afirmação do Brasil em nível internacional, tinham uma presença grande. Bom, nós cortarmos dessas relações internacionais é muito ruim para o Brasil. Então, esse fica o compromisso, nós votamos na LDO, é lei de diretrizes. Então, no momento que a gente for discutir orçamento, fizer qualquer outro PLN de substituição, reposição de valores, que realmente não retire mais dessas áreas importantes. Os senadores e deputados também elegeram os novos membros do Conselho Federal de Comunicação Social do Congresso. Entre as atribuições do Conselho está a de realizar pesquisas e pareceres solicitados por parlamentares sobre liberdade de expressão e programação de emissoras de rádio e TV. Também foram eleitos na sessão conjunta os senadores e deputados indicados para a Comissão Representativa do Congresso Nacional, que fica à frente dos trabalhos no período do recesso, de 18 a 31 de julho. Os senadores titulares são Cidinho Santos, presidente, Valdemir Moca, Romero Jucá, Dalírio Beber e João Capiberibe. Suplentes, Eumano Ferrer, Edson Lobão, Cristóvão Buarque e Pedro Chaves. Também compõem a comissão representativa 17 deputados federais titulares e igual número de suplentes. O presidente Michel Temer sancionou a reforma trabalhista sem vetos, 2 dias depois de os senadores aprovarem a proposta. Mas o líder do governo, Romero Jucá, garantiu que o acordo feito no Senado será cumprido e divulgou o texto da medida provisória que deve ser editada pelo governo. O presidente Michel Temer comemorou a sanção e disse que o projeto soma responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Quando falamos em responsabilidade social, nós aqui, aliás, estou apenas repetindo, nós estamos preservando todos os direitos dos trabalhadores. Não é que nós queiramos preservar, é que a Constituição Federal assim o determina. A sanção veio no mesmo dia em que foi apresentada a proposta com alterações que devem ser feitas na nova lei por medida provisória. Pelo texto, a jornada 12/36 só pode ser negociada com acordo coletivo e não em acordo individual. Em ações trabalhistas, a indenização não fica mais vinculada ao salário do trabalhador, e sim ao teto do regime geral da Previdência Social. O trabalho de gestantes e lactantes em local insalubre fica proibido, a não ser em locais de insalubridade média ou mínima, desde que ela apresente um atestado. O texto também proíbe cláusula de exclusividade na contratação do trabalhador autônomo e impede que o trabalhador com contrato intermitente receba menos que o valor da hora ou da diária do salário mínimo. A medida também deve tornar novamente obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. A medida provisória foi um compromisso do presidente da República para garantir que o texto da reforma trabalhista seria aprovado no Senado sem alterações. Essa medida provisória, com certeza, vem rapidamente aqui para o Congresso Nacional e nós teremos, inclusive, liberdade, de aperfeiçoar essa medida provisória de tal maneira que a reforma trabalhista seja realmente, de uma forma bem definitiva,
poderá ser chamada de reforma da modernização trabalhista do país. Aquilo que foi acordado está sendo cumprido. Agora cabe, até achei que foi um gesto importante, porque o líder aqui, o Romero Jucá, que ele avalizou o acordo, ele mandou entregar em cada gabinete dos senadores uma minuta. Então, cada senador está avaliando ali os aperfeiçoamentos que tem no texto para ser exatamente aquilo que nós acordamos aqui do geral. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Encerramos esta edição com as imagens que marcaram a semana no Senado. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.